Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e antes de tudo, eu já vou começar com aquele jabazinho básico. Por favor, inscrevam-se no canal se gostarem do vídeo, ok? Estamos só com 18 inscritos, precisamos de uma força aí, né? Deem aquele like, aquele joinha, ativem as notificações para receberem vídeos novos e inscrevam-se no canal, por favor, tá? Bom, indo direto ao ponto, é o seguinte, eu já disse aqui o que é o Fluminense, só que eu vou reafirmar algo mais essencial, que diz respeito não só ao Fluminense, mas como, obviamente, a qualquer clube de futebol. Ou seja, qual é a essência de um clube de futebol? É a sua torcida, a sua sede histórica, ou seja, aquilo que ele tem de material, certo? Centro de treinamento, estádio, sede histórica, alguns têm tudo num lugar só, outros têm separados, então, ou seja, de um modo geral, né? A sua parte física ou material, a sua torcida, os seus ídolos e os seus títulos. Isso é que faz a diferença entre um clube grande e um clube pequeno. Agora, o que é que o Fluminense, por exemplo, tem que fazer se ele quiser continuar a ser não só tradicional, porque não adianta, mesmo que o Fluminense se transforme num clube médio ou pequeno, ele vai continuar tradicional, porque há a diferença entre ser grande e tradicional. Eu costumo dizer, aqui nós temos 12 clubes grandes e tradicionais. Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, 8. Os 2 do Sul, 10. Os 2 de Minas, 12. Nós temos outros clubes tradicionais que oscilam de tamanho. No Nordeste, por exemplo, temos vários. Temos o Goiás, não é? Eu sou do tempo em que o Vila Nova de Goiás também aprontava muitas, né? E o Atlético Goianiense também. Hoje em dia, infelizmente, talvez pelos mesmos motivos dos vídeos anteriores em que eu falei principalmente do América, tenha sobrado ali na região centro-oeste somente o Goiás, Operário, nunca mais ninguém ouviu falar, né? Bom, mas não é o assunto desse vídeo. Então, o que é que, já fazendo então essa diferenciação entre clube grande e tradicional, que são os 12, e clubes só tradicionais, que são esses outros, principalmente os do Nordeste, são tradicionais, mas não são mais grandes, deixaram de ser grandes. O que é que faz com que um clube seja grande, seja tradicional e continue a ser grande e a crescer? Bom, ele tem que formar jogadores, certo? Ele tem que vender jogadores, e ele tem que ter títulos. Então, começando aqui, ter títulos. Tá brabo, né, torcida tricolor? Tá brabo, nem uma Copa do Brasilzinha, nem uma Sul-Americanazinha, 3 anos seguidos sendo eliminado o Fluminense aí por times brasileiros, né? Na Sul-Americana, esse ano pelo Corinthians, ano passado pelo Atlético Paranaense, ano retrasado por um outro brasileiro. Então, quer dizer, eu sou do tempo em que o Fluminense era campeão carioca ano sim, ano não, ano sim, ano não, ano sim, ano não. Aí de repente metia um tri, de repente metia um bi. Agora toda hora é assim. O Fluminense foi campeão carioca em 1985, depois só em 1995, depois em 2002, depois em 2005, depois em 2012. E já estamos desde 2012 a ser campeões. Porra, não dá, é inacreditável, né? É inacreditável
nem campeonato carioca a gente ganha mais. Quer dizer, o Fluminense quando chegava à final não tinha para ninguém, né? O Flamengo então era especialista em perder pra gente na final. Vasco e Botafogo nem se falam. Agora até para Vasco e Botafogo a gente perde final de carioca. Então, isso tem que ser visto. Porque o Fluminense tem tudo para continuar a ser sempre um time tradicional, não há como deixar de ser, porque o passado é inegável. Agora, o Fluminense tem que tomar cuidado para não se apequenar, para não ficar médio e depois pequeno. Então, títulos. Um clube, para ser grande, ele precisa de títulos. Nem uma Copa do Brasilzinha, a gente só tem aquela em cima do Figueirense. Tenha santa paciência. Nem uma Sul-Americanazinha, né? Bom, se torcedores de outros times estiverem vendo isso aqui, vão estar adorando, né? Mas, quer dizer, nos tempos atuais, porque nos tempos antigos, eu já fiz aqui vídeos falando da Copa Rio de 1952, que evidentemente foi um campeonato mundial, né? Vale muito mais do que um intercontinental. Mas vamos lá, então outra coisa, a primeira coisa que eu falei, o Fluminense, vindo de trás para frente, então, né? Então o Fluminense tem que ter títulos. E nem carioca a gente consegue ter. E no Brasileirão, desde 2012, quando nós fomos campeões cariocas e campeão brasileiro, nós fomos para a Sul-Americana, para a Libertadores, em 2011, teve aquela, desculpe o termo, aquela... Bom, em 2011 o Muricy Ramalho largou a gente em plena Libertadores, né? Lembra? Aí acho que o Corinthians foi campeão em 2000, né? Ou foi campeão em 2012, não sei. Não sei, não me interessa Corinthians. Bom, vamos lá. Sei que o Muricy Ramalho largou o Fluminense em 2011, em plena Libertadores. Porra, bicho, olha só. O time tem que ter títulos. O time tem que ter jogadores para vender. E aí, quais são esses jogadores que o Fluminense tem que vender? Já não estamos mais no tempo do Horta, né, que comprava Rivelino, Paulo César Caju e depois vendia ou fazia troca-troca. Não. Os jogadores que o Fluminense tem que vender são os jogadores que ele faz em Xerém, na fábrica de craques de Xerém. Só que o Mário Bittencourt e o Celso Barros, principalmente o Mário Bittencourt, que é um advogado, ele tem que ir até Xerém, ele tem que ir ao Sub-20 e passar um pente fino no contrato dessa molecada Sub-20. Ver se está tudo legal, ver se pode colocar certa cláusula fundamental para que o Fluminense não passe, que quase passou esse ano com o João Pedro, porque por um acaso o Fernando Diniz lançou o João Pedro esse ano. Porque aí o João Pedro estourou no Fluminense, tendo um começo sensacional, comparado até a Romário e Ronaldo Fenômeno, mas já desapareceu. João Pedro já desapareceu. Então já não sei se já está com a cabeça, porque o João Pedro, quando apareceu, eu já fiquei sabendo que ele já era um jogador que já estava negociado. Então não dá. Não dá. Entende? O jogador já aparece negociado e apareceu porque o Fernando Diniz puxou. Senão, aqueles antigos dirigentes do Fluminense deixavam lá abafado. Não, já está negociado, não chama não. Mas o Fernando Diniz pegou e puxou para cima, né? Que nem o Oswaldo agora está puxando o César, lateral esquerdo. Pô, não tem a menor condição, né? Eu me lembro que, assim, acho que já tem 10 anos que aqueles dois gêmeos saíram direto, né, das divisões de base para jogar na Inglaterra. Não tem a menor condição disso se repetir. Não tem a menor condição, né? E isso vem acontecendo direto. Por quê? Eu já falei, tem que desratizar o sub-20 do Fluminense. Sub-20 que eu digo é sub-20, sub-17, sub-tudo. Até fraldinha. Entendeu? Tem que chegar lá o Mário Bittencourt, já que ele é advogado, o departamento jurídico do Fluminense, e rever esses contratos todos.
Olha, isso aqui presta, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. E de preferência, o Fluminense, eu não vou nem entrar naquela parte de dizer que essa molecada tem que chegar, por exemplo, hoje em dia, nas mãos do Oswaldo de Oliveira, já sabendo o que é o Fluminense. Que isso aqui é Fluminense. Aqui é Fluminense. Isso tem que ser passado por gente que treina as divisões de base, que treina a base, mas tem coração tricolor. Tem que ter coração tricolor para passar para essa molecada o que é o Fluminense. Eles já tem que chegar, neste sentido, prontos na mão do Oswaldo de Oliveira. Agora, o moleque, ele tem que passar pelo menos de 1 a 3 anos. Eu me lembro quantos anos o Santos conseguiu segurar o Neymar. O Santos segurou o Neymar aí por uns 3 anos. Por que o Fluminense não consegue segurar ninguém? Por que o Fluminense não consegue segurar ninguém? Se segura um pouquinho, que aí sim os títulos vão aparecer. Porque sem título não dá. Uma coisa puxa a outra. Você faz os jogadores encherem, e o Fluminense tem uma fábrica de craques, como eu não ouço falar em outros clubes. Quando você vê o jogador tá lá fora arrebentando, veio da onde? Fluminense. Porra, nunca vi. Entendeu? Então tem que ser. Tem que pegar lá na fábrica de craques de Xerém, fazer o contrato desse moleque. O seguinte, olha só, não pode ser vendido, não pode ir para clube nenhum sem jogar pelo menos 1 ano no Fluminense. Varia. Vai variando de contrato para contrato. Negocia com os pais. Não pode jogar, não pode ir lá para fora sem passar 1 ano e meio. Não pode ir lá para fora sem passar 2 anos. Não pode ir lá para fora sem passar 3 anos no Fluminense. Não é? Tem que botar um troço, tipo uma cláusula assim, para acabar com esse negócio. Para a gente não ficar aí com esses jogadores aí que o Fluminense contrata. Só tranqueira, meu irmão. Só tranqueira. Só troço podre. Tá me entendendo? E ainda fica pagando salários altíssimos para esses caras. Como são altíssimos os salários de clube de Série A, como é o Fluminense, inflacionados aí, né? Desde os anos 90. E eu não vou nem falar porquê, senão vão dizer que eu tô com implicância aí com um certo clube aqui do Rio. Mas eu me lembro bem quando inflacionaram aí os salários aqui do Rio. E quem foi. E o que acontece é isso, né? Entendeu? Então, quer dizer, o que faz um clube ser grande e tradicional é exatamente isso. Ele tem que formar jogadores. Para depois de formados, depois que esse jogador passou 1 ano, 2, tu imagina o João Pedro jogando 2 anos no Fluminense, como ele estava rendendo. Ia ser vendido por 10 vezes mais o valor que ele está para ser negociado. Não é? Então, quer dizer, e os títulos vão vir naturalmente. Os títulos vão vir naturalmente. Imagina se o Fluminense tivesse segurado essa molecada toda e tivesse aí com esse time, os melhores que tem nesse time atual, misturado metade desse time com metade de molecada tipo João Pedro, tipo Marcos Paulo. Né? Imagina os times que o Fluminense ia ter esses anos todos. Então, formar jogadores, o Fluminense forma em Xerém. Vender jogadores, aí vende a preço de banana, meu filho. Aí não dá, né, presidente? Aí não dá, entendeu? E aí não consegue título, naturalmente. Porque já vai, pega e vende João Pedro. João Pedro já deve estar com a cabeça lá fora. Aí não rende mais nada, né? Não é assim que acontece? Então, estamos formando, muito bem. Que o Celso Barros e o Mário Bittencourt continuem assim. Mas vamos rever esses contratos aí, vamos segurar essa molecada de Xerém por mais tempo, para que o Fluminense possa vender quando já tivermos conseguidos títulos, pelo menos voltarmos a mandar aqui no Rio, em termos de mais números de títulos cariocas, e conseguirmos títulos de mais expressão. Senão, não tem a menor condição. Vai continuar assim, ligação direta Xerém, Europa, Xerém, China, Xerém, Japão, Xerém, mundo árabe, e o Fluminense, nesse jejum de títulos,
até aqui no Carioca. Ganha um título a cada 10 anos, ganha um título a cada 7 anos, não tem a menor condição. Isso não é o Fluminense, isso não é coração tricolor. É o Fluminense num CTI cardíaco. E isso, nenhum de nós que ama o Fluminense, que tem o coração tricolor, nenhum de nós quer ver isso. Não é verdade? Ok? Bom, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Saudações tricolores, que vençamos o Goiás e até a próxima.